Ele nunca teria feito uma parada dessas na vida antiga dele porque todo mundo esperava que ele fosse um rei durão, sem coração. Teve uma vez que um cara tentou matar o Arthur. Quando pegaram o cara, juntaram o conselho inteiro pra decidir o que iam fazer com ele. E pra piorar, ainda queriam mandar a mulher e o filho do cara pra um campo de concentração que, tipo assim, nunca nem ouviu falar em direitos humanos. Basicamente iam torturar e fazer experimento nos dois, só porque sim. Aí o cara começa a implorar pro Arthur: pelo amor de Deus, poupa minha família, eles não têm culpa do que eu fiz. E aí, como um ato de bondade, entre muitas aspas, o Arthur resolve matar o cara na hora, sem drama. Segunda-feira comum pra ele naquela época. Mas hoje em dia as segundas deles são bem diferentes. Ele passa treinando com o pai, o Reynold. O Reynold quer que ele treine usando manopla, só que o Arthur já manja muito de espada, tipo, vida inteira de experiência. Então nem rola trocar de arma. Como o Arthur tá firme na espada, o Reynold decide usar uma também. E pra deixar a parada mais interessante, ele coloca mana na espada dele. Só que aí, do nada, o Arthur faz a mesma coisa e simplesmente corta a espada do pai como se fosse papel. O Reynold fica de cara, percebe que o Arthur é talentoso demais pro nível dele, então já começa a cogitar chamar um professor de verdade. Ele entra pra falar com a Alice sobre isso, mas elas já soltam nem a pau, logo de cara. Não curte nem um pouco a ideia de mandar o Arthur pra uma cidade qualquer pra estudar. Eles já tinham combinado antes. O Reynold ia ensinar luta e ela ia ensinar magia. Só que o Reynold insiste, tipo, o moleque cortou minha espada, véi, com mana e tudo, e ele ainda é um pirralho. A Alice sabe que o Arthur é tipo prodígio, mas mesmo assim, odeia a ideia de largar ele numa escola longe de casa. Aí os dois começam a discutir. Climinha tenso. O Arthur, já de saco cheio da discussão, solta: ué, por que vocês não vão comigo pra cidade então? Aí os dois ficam tipo, opa, dá pra fazer isso? E percebem que isso resolveria tudo. Então eles decidem ir juntos. No dia seguinte chega uma carroça pra levar eles pra cidade. E quem tá junto na viagem? Um grupo de amigos antigos deles que ajudou a reconstruir a casa depois que o Arthur explodiu tudo. O grupo se chama Chifres Gêmeos. O líder, Adam, se apresenta pro Arthur. Depois vem a Angela, que já chega metendo um mata-leão nele, enquanto se apresenta climinha de carinho, e a Alice tá lá assistindo a cena toda, feliz da vida. Antes do Arthur apagar, o Deran aparece e salva ele da Angela. Esse é mais de boas, só dá um toque aqui no Arthur e se apresenta também. Aí o Arthur repara que tem uma mina em cima da carroça, parada lá só pra parecer estilosa, porque, né, não tem motivo nenhum pra estar ali. Ela não fala nada, só fica na dela, e aí o pessoal diz que o nome dela é Jasmine. A última do grupo é a Ellen, que é arqueira. Com todas as apresentações feitas, o grupo sobe nas carroças e parte em viagem. No meio do caminho, a Alice pergunta pro Arthur se ele tá empolgado com a primeira viagem grande dele. Ele diz que sim, mas por dentro tá só pensando em como esse mundo é atrasado. Tipo, eles ainda viajam com carroça puxada por cavalo, enquanto no mundo antigo dele, ele tinha uma frota de carros voadores à disposição. Depois de passar o dia todo na estrada, o pessoal resolve parar para almoçar. Então eles montaram um acampamento, mas mal tinham parado e já foram atacados por uns lobos. Só que os bichos eram meio burrões, nem tentaram cercar a galera, só saíram correndo em linha reta e, claro, tomaram um pau dos aventureiros em 2 tempos. Arthur achou a cena toda mó interessante, porque era a primeira vez que ele via uma luta de verdade nesse novo mundo, e ele já tá com aquela ideia fixa de ficar forte o bastante para lidar com essas paradas sozinho logo logo. Como agora tinha um monte de carne de lobo sobrando, o pessoal resolveu fazer um churrasquinho básico pra janta. Só que sem tempero nenhum, então ia ser só carne grelhada raiz mesmo. Aí a Alice percebe que o braço do Reynold tá meio zoado, e se oferece pra curar ele com magia. Mas antes dela fazer qualquer coisa, a Jasmine manda ela esperar um pouco. Todo mundo se junta em volta da Alice pra fazer vigia, porque curandeiros como elas são tipo lenda nesse mundo. Se alguém vê ela usando magia de cura, pode dar ruim e vão querer sequestrar, usar ou coisa pior. Depois que a Alice termina de curar o Reynold, cada um volta para o que estava fazendo, mas o Adam decide que quer se exercitar um pouco antes de dormir. E claro, a ideia genial dele é lutar contra uma criança de 4 anos. Parece meio escroto, né? Mas ele ouviu falar que o Arthur é cabuloso de forte e queria tirar a prova. Então é só um treino amistoso. O Adam já bota a mana na lança dele e manda o Arthur se preparar. O Arthur vai lá e faz o mesmo. Quando começa a luta, o Arthur canaliza a magia para os pés. E bem na hora do impacto, ele simplesmente some e reaparece atrás do Adam. Seria o momento perfeito para atacar, mas o pezinho de criança dele escorrega e ele perde o equilíbrio. O Adam aproveita e se recupera rapidinho. Eles continuam trocando golpes. Enfim, o Arthur acaba sendo arremessado para trás, porque o corpo dele é leve demais para aguentar a pancada de um veterano. Ele voa e quase se esborracha no chão, mas o pessoal corre e segura ele a tempo. Todo mundo começa a xingar o Adam por quase quebrar o moleque, mas ele se defende dizendo que não teve como pegar leve, o Arthur é forte demais. Não é normal uma criança aguentar esse tipo de pancada.
Ele até acha que o Reynold tá treinando o garoto como um super soldado. Mas a real é que o Reynold ele nem ensinou nada disso pro Arthur. O moleque aprendeu tudo sozinho mesmo. Logo depois, a Jasmine chega perto do Arthur e assusta ele sem querer. Ela ficou bolada com a luta e pergunta como ele fez aquele lance de magia nos pés. O Arthur queria guardar esse truque pra ele, já que é algo que ele dominou na vida passada. Só que pelo jeito dela tá claro que ela vai encher o saco até ele ensinar, então em algum momento ele vai acabar cedendo. No dia seguinte, seguem viagem de boa. No caminho, param de vez em quando para descansar. Durante esses rolês, o Adam ensina umas paradas básicas de lança pro Arthur, e a Ellen mostra umas dicas de arco e flecha. E mesmo com essas aulinhas rápidas, o Arthur pega tudo rapidinho. Como na vida passada ele só manjava de espada, essas lições estão sendo ouro para ele. E como ele tá aprendendo tanta coisa, resolve ensinar o truque dele pra Jasmine. Afinal, se você canalizar magia nos pés e usar magia de vento junto, dá pra ficar ultra rápido. Ele faz uma demonstração, e a Jasmine já manda ver igualzinho na primeira tentativa. Mais tarde, o Arthur tá de boa lendo um livro de magia na carroça, mas por algum motivo a Jasmine tá lá também, só sentada do lado, encarando ele sem dizer uma palavra. E não é por acaso não, viu? A Jasmine tá claramente tentando ficar cada vez mais próxima do Arthur. No dia seguinte, ela até dá uma faquinha pra ele como forma de agradecimento por ter ensinado aquela técnica. Dá pra ver na cara dela que ela curte o moleque, ainda mais porque ela normalmente nem liga muito pra interagir com os outros. Pouco depois, a galera entra de volta nas carroças e segue viagem. Mas quando o Arthur tá lá de boa lendo o livrinho dele, do nada a carroça é atacada por bandidos. Os caras cercam tudo, não tem pra onde fugir. O chefão dos bandidos manda capturar as mulheres e crianças pra vender como escravas, e aí a treta começa de verdade. Os bandidos avançam e os aventureiros fazem o possível para segurar a onda. Em termos de força bruta, o grupo dos Twin Horns e o Reynold são bem mais fortes que os bandidos normais, mas tem bandido demais. Eventualmente, eles iam acabar sendo encurralados. Aí numa dessas, o Reynold é arremessado de volta para dentro da carroça pelo chefão dos bandidos e se machuca feio. A Alice tenta ir lá curar ele, mas o Reynold manda ela ficar quieta. Se os bandidos descobrirem que ela tem poder de cura, ela vai virar alvo fácil. Em vez disso, ele pede pro Arthur fugir com ela o mais longe possível. O Arthur não quer abandonar o Reynold, mas aí ele solta a bomba. A Alice tá grávida de outro filho. Ou seja, proteger ela é prioridade máxima. Arthur entende e se prepara para fugir usando magia, esperando o sinal do Reynold. Enquanto isso, o velho vai segurando os bandidos. O chefão manda a galera ir atrás do Arthur e da Alice, mas o Reynold se joga na frente e não deixa barato. Na primeira vez ele apanhou, mas agora tá lutando pela família, então tá indo com tudo. Enquanto isso, uns bandidos menores tentam pegar o Arthur e a Alice, mas o Adam e a Jasmine mandam umas facadas certeiras e derrubam geral, abrindo o caminho pro Arthur fugir com a Alice. Todo mundo tá dando sangue pra proteger eles, e o Arthur tá correndo como nunca, tentando garantir a segurança dela. É até irônico, na vida passada o Arthur fazia tudo por interesse, sem se importar com ninguém. E agora tá fugindo para salvar alguém que ele realmente valoriza. Depois de um tempão correndo, ele acha que já estão longe o suficiente. Só que não. Tem um bandido lá no alto de um penhasco, só esperando. E esse aí sabe usar magia. Do nada, o bandido solta uma magia de vento para cima deles. Arthur nem percebe a tempo. Quando se dá conta, o feitiço já tá vindo. Então ele faz a única coisa que dá. Empurra a Alice para longe e toma o golpe sozinho. A rajada de vento joga o Arthur para trás e ele começa a cair do penhasco. Com aquele corpinho de criança, cair de lá é praticamente sentença de morte. Mas se ele vai morrer, não vai sozinho. Enquanto tá caindo, ele puxa a faquinha que ganhou da Jasmine e taca no bandido lá em cima. A faca acerta e a cordinha enrola no tornozelo do cara. Com isso, Arthur puxa o desgraçado junto com ele. Os aventureiros até tentam usar magia para salvar o Arthur, mas ele já caiu longe demais. Não tem mais o que fazer. Ele tá condenado. Enquanto despenca, o Arthur começa a lembrar da vida dele. Mesmo indo pro saco, ele sente uma paz estranha, porque conseguiu proteger quem era importante para ele. Finalmente entende por que aquele cara na vida passada lutava tanto pela família. Arthur nem pensou duas vezes antes de se sacrificar pela Alice. E mesmo sem se arrepender, ele só queria ter vivido um pouquinho mais ao lado deles. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Flip Senpai e nos vemos na próxima.